2020 está sendo mesmo um ano muito louco. Assim, no começo do ano foi quase a Terceira Guerra Mundial. Aí veio o coronavírus e a pandemia e o lockdown. Aí nós estamos ainda de quarentena. Aí, praga de gafanhoto. Depois, o tufão e enchente. O pessoal tá meio que, agora quando que vem os alienígenas? Olha, tem gente que tá dizendo assim, é o fim do mundo, os maias erraram por 8 anos. Não era 2012, era 2020. Outros ficam se questionando e ficam perguntando, mas como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Porque as pessoas serão diferentes. Porque vai mudar o home office. Porque vai mudar um monte de coisa. A questão é, o que vai mudar? O mundo está mudando? O mundo será diferente? O mundo vai acabar? Porque olha para mim aqui, esse mundo vai continuar igual. Não vai mudar nada. E daí? Que mundo é esse que vai mudar? O mundo vai mudar? Ele vai acabar? Entra-se essa pergunta, porque a palavra mundo, na filosofia, ela é diferente da palavra lugar ou de ambiente. Mundo tem um significado muito mais próximo conosco, com nós, seres humanos. Por exemplo, a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, ela fala assim, o campo de concentração é um experimento nazista de tirar o mundo do ser humano. Ele está em um lugar, mas ao mesmo tempo sem o seu mundo. Que mundo, então, é esse que eu me refiro? Como a filosofia entende o mundo? É isso que interessa a nós. Porque se nós entendermos o que é o mundo, podemos entender melhor como é que vai ser depois. E podemos melhorar a nossa resposta para o que está acontecendo conosco hoje. Porque, sinceramente, o mundo provavelmente não vai mudar. Entra aqui Martin Heidegger, que é um filósofo que vai nos ajudar a entender de que mundo é esse que estamos falando e de que eu estou falando. Porque existe uma percepção dupla para o mundo. Existe uma possibilidade de 2 tipos de mundo. O mundo como ambiente, esse que eu estou dizendo que não é o mundo, e o mundo como uma espécie de presença. O mundo como ambiente é um mundo animalesco. Tu reage às coisas que estão ao teu redor. É o mundo do agir e reagir. Não tem muita diferença ou muita coisa nova. O mundo como ambiente, ou seja, aqui tem uma parede, aqui tem umas coisas, umas luzes, tem uma pessoa falando, ali contigo tem o teu computador, o celular na tua frente, e tu reage às coisas que estão ao teu ambiente. Esse é o mundo dos animais. Por que animais? Porque eles não pensam. Não existe o sentido. Não existe uma atribuição de significado para o que está ao meu redor. Mundo, no seu segundo sentido, que é o que eu defendo, tem uma relação mais próxima com o sentido que eu dou para a minha vida e as coisas que estão ao meu redor. E não só as coisas que estão ao meu redor fisicamente, mas na minha cabeça. Como assim? Mundo, nesse segundo sentido, tem uma relação muito próxima com a palavra presença. Eu tenho que estar em algum lugar. Seja esse lugar aqui, fisicamente, ou na minha cabeça, sonhando alto. Mas eu preciso de presença. Porque, para o Heidegger, o mundo, a presença, o estar presente, é uma condição para que tu exista. Se você não constrói o mundo, o teu mundo, você é um animal. Você não existe como ser humano. O mundo é uma condição para o ser existir, para eu me colocar presente aqui e agora ou na minha imaginação. O que ele vai chamar, então, é que existe o ser humano,
Mas o ser humano só existe enquanto está no mundo. É o ser no mundo. Eu só existo enquanto eu estou em um mundo. Por isso que é tão cruel o que a Hannah Arendt falou agora há pouco. A experiência de retirar do ser humano o seu mundo e deixar ele como uma casca vazia. Na verdade, no campo de concentração, tu não existe. A experiência do campo de concentração, nesse sentido, é a experiência mais cruel que o ser humano pôde inventar. Não termina aí. Porque, beleza, o mundo é esse, mas que mundo? O meu mundo, ou seja, existe aqui um elemento que aparenta de que tu inventa ou cria o teu mundo. Como existe uma relação de eu existo a partir do mundo e o mundo existe a partir de mim. É esta vinculação que vai permitir eu fazer essa construção e construir o meu sentido. Para o Heidegger, então, nós teremos dois seres. Existe o ser humano. Eu aqui, presente, físico. Eu me confundo com o mundo, porque eu estou aqui em corpo. Você está ali em corpo. É o agora, é o dia a dia, é o ente para o Heidegger. O ente é o palpável. Eu estou aqui. Eu posso me perguntar, e costumo me perguntar, a seguinte questão: será que eu existo? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer em almoço amanhã? Tudo isso parte do pressuposto de que tu vai fazer essa primeira pergunta. Bom, primeiro eu existo, depois eu pergunto se eu vou almoçar ou não. Porque se eu não existo, eu não almoço. Mas é uma pergunta que o Heidegger vai dizer muito primária, ou melhor dizendo, não é a pergunta certa. Porque existe um outro elemento que está atrás do homem. Este elemento, o Dasein. Dasein, traduzido por ser aí, ser em algum lugar, que é tudo que nós estávamos falando até agora. Dasein não se pergunta se ele existe, ele se pergunta antes por qual o sentido de ser. É o Dasein, essa estrutura aqui que está ligada ao ser humano, mas está anterior ao humano, ou seja, ontológica. E existe este ser que está em algum lugar, que se reflete sobre o que significa ser. Essa, para ele, é a pergunta principal, a pergunta pelo sentido do ser. Enquanto tu pergunta que se tu existe ou não, tu não está se preocupando com o elemento de talvez eu não exista. O Dasein, ao se perguntar qual o sentido do ser, ele se reconhece no mundo. É nesse momento, no momento em que o ser consegue fazer esse retorno, que ele pode criar uma relação e ter este mundo pessoal dele. Porque aí ele se torna ser no mundo. Aí ele se coloca em algum lugar e ele cria o seu sentido, o onde estou e o que estou fazendo. É nesse ponto que chega a ficar interessante essa questão do mundo. Porque se o mundo é a relação do Dasein comigo, presente aqui do lado, como que fica a pandemia? Bom, o mundo então não vai acabar, porque só acaba o mundo quando eu acabar. E aí que o Dasein se dá conta, peraí, o mundo pode acabar se eu acabar. Né? Da mesma forma que eu estou aqui, eu posso não estar aqui. Quando eu posso não estar aqui, eu me dou conta de que eu existo para morrer. Ou melhor, eu sou para a morte. Quando eu sou para a morte, é o momento de desespero das pessoas. Ninguém gosta de pensar que vai morrer, apesar de que tu vai morrer. Essa é a questão. Ninguém gosta de pensar que vai morrer, mas todo mundo vai morrer. Então, tu tem duas opções. A primeira opção é tentar fingir que tu não é para a morte. E aí tu vai viver uma vida literalmente fingida. O teu mundo não é o teu mundo. Ou tu se dá conta de que tu é para a morte e tu percebe que apenas tu pode morrer a tua morte. Este é o elemento que te faz especial. Somente tu pode morrer a tua morte. Ou seja,
O ser para a morte é o que nos permite constituir de fato o meu mundo. O meu mundo. A minha relação com as coisas que estão aí. A minha relação com as minhas ideias, os meus sentimentos e as minhas crenças e valores. Tudo isso é consolidado no meu mundo. Cada pessoa tem o seu próprio mundo, então? Sim, cada pessoa tem o seu próprio mundo. Essa é a questão central. Aí vem, o mundo vai acabar? Bom, o mundo só acaba se tu morre, mas se tu morrer, já não existe tu, porque tu não tem mundo. E não tem um tu para ter o mundo. Ou seja, o mundo de fato não acaba. Porque ele só poderia acabar se tu continuasse existindo, mas tu não existe sem mundo. Ah, mas e os nazistas? Eis o ponto. Segundo ponto. Se as pessoas conseguem retirar de ti o teu mundo, tu também deixa de existir, tu vira um animal. E aí também não tem mundo para acabar. Porque ele é retirado de ti, não finalizado. Ele pode retornar. Enquanto tu ainda possui um Dasein, enquanto o Dasein ainda está aqui, ele ainda pode se tomar forma de volta. A questão é, se é o teu mundo, e se as pessoas têm a tendência de sempre serem as mesmas e dificilmente mudarem, é muito provável que após a pandemia exista uma espécie de mudança, porque as pessoas estavam em mundos diferentes, mas elas vão voltar ao normal. Ou seja, em 3 ou 4 anos vai ser como se a pandemia nunca tivesse acontecido, para a questão mundo. E essa é a questão central do Heidegger. O mundo vai acabar só se tu permitir, porque o mundo não acaba.